Bom dia ou boa tarde, irmãos. Aqui é Jorge Campos. A família é uma instituição divina estabelecida por Deus. Foi iniciada quando foi a criação do homem e da mulher. Deus desejou e quis que houvesse família. E a sua família, ou nossas famílias, são iniciadas pelo matrimónio, que é um compromisso. E daí se entende, queridos irmãos, que se não tivermos um bom matrimónio, não vamos ter uma família feliz. Por isso é crítico ter um bom matrimónio. Porquê? Porque aqueles que são mais afetados na família, pelo matrimónio, ou digamos assim, pelo divórcio, são os nossos filhos. E por isso, queridos irmãos, é extremamente importante que nós mantenhamos um bom matrimónio e mantenhamos uma boa família. Deus quer criar uma família. Vejam aqui em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, começar a ler do versículo 1. 1 João, capítulo 3, vamos começar a ler do versículo 1. Estou a usar aqui uma Bíblia nova, por isso é um bocado difícil de virar as páginas. Capítulo 3, versículo 1, diz assim: Ver com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Queridos irmãos, Deus está a fazer uma família. Deus quer ter uma família. E nós somos filhos de Deus, como diz aqui, mas ainda não é manifestado o que haveremos de ser realmente como filhos de Deus quando nascermos de novo no reino de Deus. E por isso, família é muito importante, não somente pela nossa família, mas é porque Deus tem um significado espiritual através da família. Vejam também aqui em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Veja aqui, por exemplo, começando do versículo 14, diz assim: Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Queridos irmãos, a família de Deus toma o nome de Deus. Mas por isso somos filhos de Deus. Para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em vós, habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Perdão. Para estarmos cheios de toda a plenitude de Deus. E para isso, como se vê, o golo de Deus, a meta de Deus para nós, é para nós sermos filhos dele com a plenitude, com a glória, com as características que Deus tem. Tal como nós temos as características de um ser humano, Deus quer que nós venhamos a ter as características como seres filhos de Deus, deste género da família de Deus.
Por isso, a família é muito importante para Deus, porque, digamos assim, é um campo de treino para o futuro, para uma família do futuro. E por isso é importante termos uma boa família. E hoje, queridos irmãos, quero abordar 7 princípios vitais para termos uma boa família. E o primeiro dos princípios que quero abordar hoje é que precisamos de entender uns aos outros. Precisamos ter um entendimento das outras pessoas, dos outros membros da família. Ora, eu não estou a dizer que as pessoas na família estejam a viver juntas. Sim, não estou a falar de simplesmente um entendimento para viverem juntas, porque muitas vezes pessoas vivem juntas, mas não se entendem. Mas eu estou a falar muito mais do que simplesmente viver juntas. Estou a falar de que venhamos a ser um, que haja uma unidade, que haja um compartilhamento do mesmo sentimento e da mesma mente e da mesma maneira de pensar. Por exemplo, vejam aqui em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Vamos então ver no versículo 18. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idónea para ele. Deus olhou para o Adão e disse: Não é bom que esteja sozinho. Vou fazer uma ajudadora idónea. E veja então no versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idónea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E depois continua a ler aqui, no versículo 23. Diz assim: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Mas veja aqui o que diz no versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Uma carne. Está claro que são 2 seres, mas são uma carne. São um. O homem e a mulher no matrimónio devem ser um. Isso é a intenção de Deus. A palavra um aqui, de ser uma carne, vem da palavra hebraica echad, que é a mesma palavra que diz que Deus é um, echad. Por isso sabemos que o Altíssimo e aquele que era o Verbo que veio se encarnou e veio a ser Jesus Cristo, eram echad, eram um. Tal como Deus quer que o homem e a mulher sejam um. É este mesmo princípio. Nós precisamos de ser um, como o Pai e Jesus Cristo são um. Veja aqui a oração de Jesus Cristo em João, capítulo 17. João, capítulo 17. João 17, vamos começar a ler do versículo 20. Jesus Cristo a orar aqui, está a dizer: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Jesus Cristo está a orar por nós como cristãos para sermos um. Um. Está claro, somos pessoas diferentes, mas para nós cristãos sermos um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti.
tal como o Pai, Jesus Cristo, o Pai, o Altíssimo, Jesus Cristo, que era o Verbo, diz assim, que nós, como somos um, Jesus Cristo está a orar para que nós, como cristãos, sejamos, da mesma maneira, um. Para que todos sejam um, continuando a ler de novo no versículo 21, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Tal como o Pai e o Filho são um, nós, como cristãos, devemos ser um. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, nesta união, nesta unidade. E isto, queridos irmãos, é mais do que simplesmente viver juntos. É uma perfeição em unidade. E por isso, queridos irmãos, para sermos um, precisamos de entender bem a outra pessoa. O esposo deve entender bem a esposa deve entender bem o esposo. Os pais devem entender bem os filhos. Isto é parte de sermos um. Precisamos de entender bem um aos outros. Porquê? Para podermos tratar eles da maneira correta, de acordo com a personalidade deles. Porque sim, são indivíduos, mas precisamos de ser um na maneira que tratamos uns aos outros. Vejam, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, começando do versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Porque 1 Coríntios 9, versículo 19. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Porquê? Porque ele quis entender as outras pessoas, precisou de entender para servir as outras pessoas, para entender as pessoas, para ser um. Eu fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Isto é, aqueles que estão debaixo, por exemplo, de uma multa ou de uma infração da lei, eu fiz-me como também uma pessoa que estivesse nessas condições para poder entender eles e podermos ser um. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, está claro, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Por isso está ele aqui a dizer, versículo 22, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios, chegar a salvar alguns. Queridos irmãos, nós precisamos de amar uns aos outros. E por isso precisamos de entender como as outras pessoas são, principalmente na nossa família, como é o nosso esposo ou a nossa esposa, ou os nossos filhos, ou as nossas filhas, para podermos sermos um. Sim, precisamos tratar pessoas de maneiras diferentes, respeitando as suas personalidades. Por isso, Paulo tratou, como lemos aqui em 1 Coríntios 9, que tratava as pessoas de maneira diferente, conforme elas tinham certas personalidades ou condições diferentes. Para os fracos, tratava eles como fracos. Para os judeus, tratava como judeus. E assim, está a explicar que se adaptava, porque entendia os outros. E por isso, estava a criar esta unidade. Vejam também o exemplo, aqui como diz em 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, 1 Coríntios 13,
Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Mas agora sou um adulto, sim, já não pratico da mesma maneira, mas entendo os meninos, entendo as criancinhas e trato-as de acordo com a situação em que estão. Estou alinhado às outras pessoas, estou alinhado a esta unidade. Por isso, vou tratar os mais pequenos de acordo com como são, vou tratar os moços de acordo com como são, vou tratar as moças de acordo com como são, da maneira que entendam, para sermos um. Por isso, pensem com cuidado como é que podemos entender a outra pessoa para, então, termos carinho pelas necessidades dessas pessoas para que sejamos um. Não é simplesmente para viver juntos, mas para sermos um, para termos esta unidade na família. Precisamos de entender os outros. E esse é o primeiro ponto que estou a me ensinar hoje. O segundo ponto, da parte destes princípios vitais para termos uma boa família, é respeitar o outro. É ter um respeito mútuo pela outra pessoa. De pai para filho e de filho para pai. Por exemplo, você, por exemplo, está no banheiro e tem uma barra de sabão, está molhada. E se você não toma cuidado com agarrar essa barra, vai sair das mãos e vai escorregar, vai sair. E você então precisa de ter este cuidado, respeito com as condições dessa coisa. Eu vou dar um exemplo específico. Por exemplo, eu estive num chuveiro na minha viagem ao estrangeiro e houve este chuveiro num hotel que eu estava, que era mesmo quando eu lavava e tomava o banho e punha o sabonete, etc. O sabão ficava assim no chão e o chão do chuveiro tornou-se muito escorregadio. Houve uma situação em que eu estava a sair do chuveiro e o meu pé escorregou, eu quase que ia cair e partir a cabeça, porque tinha uma parte aí quer dizer, não é mármore, mas devia ser uma coisa muito dura, que quase que ia bater a cabeça. Felizmente me agarrei para não cair. Mas por isso precisamos respeitar, estou a falar aqui de respeitar as coisas da maneira que estão, mas ter cuidado e pensar e ver, e então respeitar as coisas. Igualmente, o princípio é para respeitar as pessoas. Respeitar as pessoas, tratá-las com o respeito e cuidado que precisam. Por isso usei este exemplo simplesmente do sabão para demonstrar um exemplo, uma analogia. O ponto é que todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, vamos ver o versículo 12, que diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Porquê? Porque somos diferentes. Temos de dar conta individualmente. Somos diferentes. E, porque somos diferentes, Deus nos dá uma certa, digamos assim, quantidade de respeito por dar a nós a oportunidade de fazermos as nossas próprias escolhas. Vejam, por exemplo, Deuteronômio 30. Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, versículo 19. Deuteronômio 30, versículo 19. Diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deus tem um respeito às pessoas e diz: olha, está um caminho bom e o caminho mau, mas dá às pessoas o respeito de fazerem a escolha, a sua própria escolha. Temos arbítrio livre. E ele diz, sim, escolham a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus quer que nós escolhamos o caminho correto, mas ele nos respeita e nos dá a oportunidade de escolhermos. Igualmente, nós temos que ensinar aos nossos filhos e assim, conforme ensinamos a eles, começamos a respeitar e dar a eles
este respeito, esta confiança que eles precisam de fazer as suas próprias decisões conforme crescem. E por isso entendemos que sim, que farão erros. E nós como fazemos erros e por isso temos o perdão de Jesus Cristo e o sangue dele. Quando existe arrependimento, nós igualmente temos que dar aos nossos filhos uma certa, conforme vão crescendo, uma certa liberdade, uma certa confiança. Está claro, inicialmente temos que os ensinar, mas temos que dar este respeito. Estou a falar agora acerca do respeito. Temos que os dar este respeito para eles fazerem as suas próprias decisões. 1 Pedro, vejam por exemplo aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Dar honra, dar respeito às pessoas e por isso parte de dar esta honra é permitir que os nossos filhos façam as suas próprias decisões. Está claro, depende da idade deles, mas temos que ajudar as crianças a entender, através do ensino, a entender que há consequências e para que depois façam decisões boas. Mas é que estou a falar de que precisamos dar respeito a eles, respeitar as decisões deles. Está claro, há certos casos que não vamos permitir certas decisões em nossa casa, porque é a nossa casa. Mas, no entanto, estamos a dar, a ensinar, conforme eles vão crescer, a fazerem as suas próprias decisões. Por exemplo, ensinem aos filhos de que existem consequências das suas ações, de uma maneira lógica. Por exemplo, por lógica, quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, se não comem, dizer, olha, se as crianças não estão a comer, olha, logicamente, então se não estás a comer, então não podes comer a sobremesa, não podes ter os docinhos, estas coisas, porque não estás a comer, é uma coisa lógica de um para o outro. Não estou a dizer, olha, se não comes a comida, não podes ver televisão. Isso não tem uma conexão lógica. Conexão lógica, não estás a comer a comida, não podes então comer os doces. É esta conexão lógica. E precisamos de ensinar aos nossos filhos e às nossas filhas consequências lógicas. Mas conforme crescem, precisam de começar a ensinar a eles uma atitude de respeito, de honra. E isto é importante para termos uma família boa, em que há um respeito mútuo de um para o outro. E estamos a aprender isto. E por isso, o terceiro ponto é ensinar. É ensinar. Ensinar aos nossos filhos e filhas. Mas não é só ensinar pelo que dizemos, mas é ensinar pela prática, pelo que fazemos. Isto é, sendo um bom exemplo. É como uma dica que diz assim: as suas atitudes falam tão alto que não consigo ouvir o que você diz. As suas ações, a sua maneira de fazer coisas falam tão alto que não estou a ouvir o que você está a dizer. Por quê? Porque o nosso exemplo é mais importante do que nós dizemos. Nós temos que praticar. Sim, ensinamos aos nossos filhos, mas eles têm que ver em prática. Um dos problemas que existem em muitas igrejas é que os filhos chegam a uma certa idade e depois dizem: eu não quero ter nada a ver com a religião dos meus pais. Porquê? Uma das causas é que os pais vão para a igreja ao fim de semana, ou seja, quando for, e parecem muito boas pessoas, mas depois vão para casa e não são essas boas pessoas. E por isso os filhos veem esta hipocrisia e dizem: olha, não quero ter nada a ver com a religião dos meus pais. Porque os pais, pelo seu mau exemplo, pela sua má prática, que fala tão alto,
faz com que eles não ouçam o ensino. Por isso, queridos irmãos, precisamos de praticar. É necessário de haver um padrão de integridade, um padrão de respeito, um nível alto de obediência, de honra, de honestidade em casa, no dia a dia. Precisamos de viver neste ambiente, digamos assim, de integridade. Então os nossos filhos aprenderão a ser íntegros pelo nosso exemplo. Vejam comigo, se faz favor, em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Na doutrina, isto é, no ensino, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Sim, no ensino, mas precisamos de mostrar como? Pelo nosso exemplo. Pelo exemplo. Na linguagem sã e irrepreensível. Porquê? Porque é o nosso exemplo. Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Porquê? Porque nós praticamos um bom exemplo. E os nossos filhos estão a aprender do nosso exemplo, do nosso ensino. Isto é uma doutrina sã, porque estamos a praticar o que dizemos. Por isso, precisamos de ensinar pela prática, além do que pelo que dizemos. Vejam comigo, se faz favor, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Sim, é o primeiro mandamento com uma promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Não provoquem os vossos filhos à ira. Porquê? Porque estamos a dar este exemplo, a praticar isto, e estamos a dar um ensino através da nossa prática. Vejam também em Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12. Versículo 1. O que ama a instrução, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão é estúpido. Queridos irmãos, precisamos de ensinar. E precisamos de fazer com que os nossos filhos amem esta instrução. Porquê? Porque veem que nós praticamos. Porque estão a ver a nossa prática. Veja, por exemplo, no capítulo 13, também de Provérbios, Provérbios 13, versículo 1. Versículo 1. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve repreensão. Se nós estamos a praticar o que estamos a ensinar, a probabilidade dos nossos filhos ouvirem e praticarem também é muito mais alta, porque veem que nós estamos a ser sinceros. Vejam em Deuteronômio 6, Deuteronômio capítulo 6,
começando no versículo 6 e 7. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Quer dizer, tu vais ensinar conforme as oportunidades aparecem. Isto é, quando você está à mesa, quando você está a passear, quando há atividades sociais, quando há uma convivência, como diz aqui, como está a andar, está a deitar-se, está-se a levantar, seja quando for, está a ensinar. Porquê? Porque você está a praticar. Porque você está a praticar e torna-se um ensino, digamos assim, automático. Torna-se um ensino automático. Isto é muito importante, queridos irmãos. Os seus pais, pelo exemplo deles, pela maneira que viveram, pela maneira que lhe ensinaram, deixaram uma marca em você, tal como os meus pais deixaram em mim. Que marca é que você está a deixar nos seus filhos? Por isso, ensine não só pela boca, mas pelas suas ações. E esse é o terceiro ponto para termos uma boa família. O quarto ponto que eu quero mencionar hoje é um ponto de lealdade. Lealdade a cada um ao outro. Uma lealdade à família, uma lealdade ao nome da família. Vejam comigo, se faz favor, em Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Ler no versículo 1. Melhor é a boa fama. Isto é, melhor é ter um bom nome. Melhor é ter uma boa reputação. Uma boa fama. Do que o melhor ungento. Isto é, melhor é ter um bom nome do que ouro e prata e seja o que for. Ter um bom nome, uma boa reputação é importante. E, queridos irmãos, para termos um bom nome, o que nós fazemos nos dá esse bom nome. E por isso demonstra essa lealdade na maneira que somos e isso nos dá um bom nome. Vejam outro exemplo aqui no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação por 10 dias. Isto é nesta profecia para esta igreja, esta era da igreja. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Alguns de nós, às vezes, temos que ser fiéis até à morte. Isto é que precisamos ter fé até à morte. Precisamos ter esta lealdade até à morte. Às vezes é um ato de fé que vamos ter que morrer por essa fé. É o que ele está a dizer aqui. Alguns vão ter que ser fiéis até à morte. Mas temos que ser leais. Temos que demonstrar esta lealdade. Por isso, precisamos ser leais uns aos outros. Leais ao nome da família. Dar respeito a este nome da família pela nossa prática. Vejam também em Salmos 127. Salmos 127. Salmos 127.
Vamos ler o versículo 3 a 5, Salmos 127, versículo 3 a 5, diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos. Queridos irmãos, conforme nós praticamos e demonstramos a nossa lealdade, Deus nos abençoará com os nossos filhos e abençoará eles de maneira que a nossa, como diz aqui, a nossa aljava, a nossa família seja maior, para não sermos confundidos. Porquê? Porque somos leais. Somos leais e esta lealdade dá este crescimento, seja lealdade de um para com os outros, com os filhos, lealdade, por exemplo, no nosso emprego, lealdade com cuidado com a saúde, com cuidado com as nossas finanças, demonstrando esta lealdade. Queridos irmãos, precisamos de ter lealdade uns para com os outros. Precisamos ser fiéis até ao fim. E isso é um outro ponto importante para termos uma boa família. Demonstrar uma fidelidade e lealdade um para com os outros. O quinto ponto que eu quero mencionar é amar. É amor. A base do matrimónio é o amor. Para termos uma boa família, precisamos ter um amor verdadeiro de uns pelos outros. Ora, o amor não é só uma emoção, irmãos. O amor diz, eu amo-te muito. O amor é mais do que uma emoção. Sim, pode começar com uma emoção. Por exemplo, quando você começa um namoro com aquela que vai ser a sua esposa, inicialmente seria uma emoção. Mas isso tem que crescer para além de emoção, para algo que é uma ação. Um ato de amor, um ato de sacrifício. Sim, o verdadeiro amor é um ato de sacrifício. É um ato de se submetermos a outra pessoa para o bem da outra pessoa. Isso é que é o verdadeiro amor. É uma ação. É um ato de humildade. Por isso lemos em João, capítulo 3, versículo 16, que é uma escritura bem conhecida por todos nós. João, capítulo 3, versículo 16. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, um ato de amor, que deu o seu Filho unigênito, o único que foi assim gerado, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que creia no Filho, isto é, porque crê, que acredita, vai praticar o que ele diz para nós fazermos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, Deus amou e ama a você e eu tanto, que não é simplesmente só uma emoção, é uma ação que deu o seu único filho, unigênito, a nós, para nós podermos ter a vida eterna. Sim, porque não temos a vida eterna, não somos uma alma imortal, não somos. Para nós podermos vir a ter uma vida eterna. Por isso é que Deus amou o mundo de tal maneira. Este amor é uma ação, não é simplesmente uma emoção. É mais do que isso. É uma ação, é um verbo, é uma ação. O verbo, quer dizer, não é um substantivo, uma coisa, é um verbo, é uma ação, uma atividade.
E vejam também em Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5. Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5, diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Ensinem a amar. Por isso, ensine a praticar uma ação de amor. Não é ensinar a ter uma emoção, é ensinar a amarem os seus maridos e amarem os seus filhos. Isto é uma ação. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Queridos irmãos, as mães, as senhoras mais idosas, as mães ensinam às filhas. Como é que ensinam? Pela prática. Porque praticam e também ensinam pela palavra. Mas a prática, como ouvimos, fala mais alto. Fala mais alto do que o ensino verbal. E por isso estão a ensinar a amar. Por isso está a ensinar atos de amor, porque está a dar exemplos práticos na vida, na prática, na família, de um ao outro, na nossa família. Veja também em Provérbios, capítulo 3, versículo 27. Provérbios, capítulo 3, versículo 27. Provérbios 3, versículo 27. Diz assim: não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não deixes de fazer bem a quem o merece. Por isso, não esteja só a dizer, olha, ama, pratica esse amor. Faz esse bem, particularmente àqueles que amas na tua família. Há várias maneiras de demonstrar amor. Uma delas é dar tempo aos nossos filhos e às nossas filhas. Não é dar presentes, é dar tempo, dar atenção. Não é chegar a casa, abrir o jornal e desligar-se da família. Não. É chegar a casa e dar tempo aos nossos filhos e às nossas filhas. Dar tempo para fazer coisas com eles. E conforme fazemos coisas juntos com eles, eles aprendem pelo nosso exemplo. Aprendem este amor. E amor é dar tempo. Quantos filhos dizem, pai, olha para aqui, olha para o que eu estou a fazer. Olha, pai, olha para isto, olha o que eu estou a fazer. Sim, estou a fazer, mas o que querem é a atenção dos pais. Por que muitos filhos são rebeldes e fazem coisas más em tipo de rebelião? Por quê? Porque querem chamar a atenção dos pais, porque eles não estão a dar atenção a eles. E por isso às vezes é uma das causas dessa rebelião. Por isso precisamos de dar amor aos nossos filhos. E um dos exemplos desse é dar tempo a eles, dar atenção, tomar nota deles e dar tempo a eles, fazer coisas com eles, fazer coisas que eles gostam de fazer, ir ver a eles quando, por exemplo, os nossos filhos estão a jogar futebol ou coisa assim, estar aí a ver a eles. Eles gostam de ver que os pais estão a dar tempo para estar com eles. Isso é parte de amar. E precisamos de ter amor. Queridos irmãos, amor é a base do matrimónio, mas o amor é a base de uma boa família, porque Deus é amor e Deus está a criar uma família. E por isso Ele criou
este princípio de famílias físicas para nos ensinar um princípio espiritual da família espiritual. E por isso precisamos de aprender e dar tempo aos outros e amar aos outros para termos uma boa família. Esse é o quinto ponto vital que eu estou a ensinar a vocês hoje acerca de termos uma boa família. O sexto ponto vital é encorajar. Encorajar os nossos filhos, as nossas filhas, a nossa esposa. Ou as esposas precisam de encorajar os esposos, principalmente quando eles têm certas responsabilidades. Precisamos de encorajamento. Por exemplo, precisamos de ter um golo, precisamos de ter uma meta, precisamos ter uma visão, precisamos ter um sonho realístico. E depois precisamos encorajar as pessoas a seguirem essa meta, a seguir o caminho desse sonho para realizarem esse desejo. Desejo que seja um desejo correto, piedoso, seja correto segundo Deus, mas encorajar as pessoas a seguir esse caminho, essa visão. Ora, vejam aqui em Provérbios, capítulo 29. Provérbios, capítulo 29. Versículo 18. Diz assim: não havendo profecia. Não havendo profecia. Profecia aqui é uma revelação de Deus. Que, digamos assim, é um golo, uma visão que temos. Ora, não, voltando isto a um ponto prático na nossa família, se os nossos filhos não têm uma visão, não têm um golo, uma meta, isso é um problema. Precisa de ajudar os nossos filhos a ter uma meta. Você precisa ter um golo na sua vida, uma meta. Umas coisas que está a fazer que você está a andar no caminho correto para atingir essa meta. E por isso diz assim, continuando a ler no versículo 18 de capítulo 29 de Provérbios: não havendo profecia, o povo perece. Sim, porque se você não tem esta visão, este golo, Deus nos dá uma visão, a profecia do reino de Deus. Temos este golo. E por isso seguimos para este golo. Isso nos dá, digamos assim, um desejo de fazer o que é correto para atingirmos o golo. Sem profecia, sem visão, as pessoas perdem direção. Perdem este desejo de fazer o correto para atingir aquele golo. E por isso é que diz, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Porquê? Porque guarda a lei. Porquê? Porque tem uma visão, tem uma profecia. E por causa disso quer atingir o golo, quer atingir a meta. E por isso vai fazer as coisas de acordo com as coisas certas para atingir essa meta. E por isso aquele que guarda a lei, guarda os princípios para atingir essa meta, esse é bem-aventurado, porque vai atingir a meta, vai atingir esse resultado final. Vê o propósito, vê a meta. Por exemplo, qual é um dos propósitos na nossa família? É de ensinar a importância da família através do amor, através da prática, através do ensino. E por isso estamos a encorajar uns aos outros neste caminho. Queremos, por isso, pais, irmãos, queremos que os nossos filhos tenham uma visão. Precisamos de encorajar isso nos nossos filhos. Precisamos de encorajar eles a ter uma visão. Olha, o que é que queres ser? Ou o que queres vir a ser quando fores uma pessoa adulta? Qual é a tua meta? E é ajudar, é encorajar a eles a seguir o caminho correto para poderem atingir esta meta. Para poderem atingir este sonho realístico na vida deles. E por isso têm que fazer as coisas corretas, de acordo com a lei. Vejam como sabemos bem em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33.
Mateus 6, 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. Isto é, temos esta visão, esta profecia que Deus nos deu acerca do reino de Deus. E por isso buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a lei de Deus, a prática, o caminho seguindo, praticando, vindo a sendo como Jesus Cristo é, tendo a justiça de Deus, a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vocês vão fazer as coisas certas e vão ser bem-aventurados e essas coisas vão ser acrescentadas. Queridos irmãos, Deus nos deu uma profecia, uma visão, que é o reino de Deus, que vai acontecer. Ora, isso nos encoraja a fazer o que é certo, o que é correto, isto é, a sua justiça, para atingirmos essa meta, esse golo, essa visão, essa profecia. E por isso, para atingirmos isso, entre outras coisas que precisamos, é ter o domínio próprio. O domínio próprio. Para praticar a lei, para seguir o caminho certo, tendo domínio próprio de andarmos para a frente, nessa direção correta, para atingirmos a meta, para atingirmos o ponto final. Vejam, por exemplo, em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Hebreus 3, versículo 13. Antes, exortai-vos uns aos outros. O que quer dizer exortai-vos uns aos outros? Quer dizer encorajai-vos. Como diz na versão da Bíblia, da Nova Versão Internacional, diz encorajai-vos uns aos outros, ou mutuamente. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Para quê? Para que não saiam da lei de Deus. Porque temos esta visão, temos este golo, e precisamos de encorajar as pessoas para seguirmos neste caminho da justiça de Deus, para não ficarmos apanhados pelo engano do pecado. Precisamos de encorajar os nossos filhos a seguir o caminho correto. Isto é um encorajamento mútuo. Por isso, para termos uma boa família, este encorajamento precisa de existir. Este encorajamento positivo. Encoraja-os. Não os provoquem à ira, como lemos há pouco em Efésios 6, versículo 4. Não os provoquem à ira, mas encorajem uns aos outros. E em sétimo, o sétimo princípio vital para termos uma boa família, que eu quero mencionar hoje, é envolver Deus na sua família. Envolver Deus na sua família. Como dizem, a família que ora unida permanece unida. Quando oramos com os nossos filhos e com a nossa família, por exemplo, durante uma refeição ou coisa assim, e damos a oportunidade aos nossos filhos ou filhas, de vez em quando, para orarem em família, para claro, não estou a falar em público, é simplesmente numa situação familiar, na família, isto faz lembranças, ou dá aos nossos jovens lembranças que vão lembrar para sempre. Vamos entender o que os nossos filhos se preocupam, o que está na mente deles, porque eles vão orar acerca dessas coisas, e por isso nos tornamos mais amigos deles, porque começamos a entender as coisas que estão no coração deles, porque eles estão a falar, quando oram, estão a falar do coração. Também está a ensinar a humildade, porque eles veem os pais a submeterem-se humildemente a Deus. E também ensina aos filhos que Deus está sempre perto. Ensina a eles que Deus está sempre perto. E por isso eles começam a entender que Deus nos vai ajudar.
Porque esta fé, este ensinamento em prática da fé dos pais, vem que Deus nos ajudará. Vejam, por exemplo, em Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Versículo 13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que toca nos nossos corações, que nos faz convictos. É Ele que opera em nós o desejo, como há o caso de fazer, o efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas nós temos que responder a isso. E quando oramos com a família e com os nossos filhos, eles nos vêm orar, quando os nossos filhos veem que você está a orar e que você ora regularmente, isto ajuda a eles a ter este respeito por Deus, porque estão a aprender através do exemplo dos pais. Vejam aqui o caso de Josué. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Começando no versículo 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Com sinceridade e verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam dentro do rio, além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é que ele sabia que a casa dele ia servir ao Senhor? Porque estava a praticar um exemplo, estava a envolver Deus na sua família e por isso tinha esta confiança por causa da sua prática e do seu ensino, da maneira que viviam e que os filhos viam isto, que eles iam também, ou iriam praticar isto. Por isso, irmãos, envolvam Deus na sua família. Queridos irmãos, vimos hoje 7 princípios vitais para termos uma boa família. Primeiro, entender o outro para sermos um. Depois, respeitar uns aos outros mutuamente e por causa disso estamos a demonstrar confiança neles. Terceiro, precisamos de ensinar pela prática diária, não só pelo que dizemos. Precisamos demonstrar lealdade à família, promover o desejo de manter uma boa reputação, um bom nome. Em quinto lugar, precisamos de ter lealdade. Amar. Em quinto lugar, amar. E isto é um caso de ações, como dar tempo e atenção aos outros. Em sexto, precisamos de encorajar e ter uma meta, ter uma visão na vida, encorajar a seguir esta meta. Isto nos ensina o domínio próprio. E, finalmente, número 7, envolver Deus na sua família. Orem juntos e, então, sabemos que eu e a minha família seguiremos o Senhor. Queridos irmãos, quando você pratica estes princípios diariamente, você vai fazer uma impressão duradoura nos seus filhos e nas suas filhas. Por isso, ensina aos seus filhos e às suas filhas que a família é realmente importante. E através disso, queridos irmãos, ganhe o coração dos seus filhos para
de seguirem do coração o nosso Deus e o seu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo.